O trabalho é intitulado Simulação didática de estudo de impacto ambiental como ferramenta para o ensino da disciplina Avaliação de impactos ambientais, de autoria de Tiago de Noronha Albuquerque e Enio Costa. A avaliação de impacto ambiental é um instrumento de gestão ambiental previsto na Política Nacional do Meio Ambiente. Dentro da avaliação de impacto ambiental existem diversos estudos, dentre eles o mais conhecido, o estudo de impacto ambiental, que é regulamentado pela Resolução CONAMA 01 de 1986. A inserção de atividades simuladas para a execução desse estudo possibilita a discentes de turma de curso técnico, graduação e pós-graduação o ganho de habilidades para a execução desse estudo quando vierem a trabalhar, especialmente em cursos técnicos que requerem profissionais com desenvoltura prática para a realização de estudos, bem como de pós-graduação, por muitas vezes trabalharem com áreas variadas e também serem requeridos para a construção desses estudos. Existem, assim, então, inúmeros aspectos positivos para trazerem esses discentes à prática da construção do estudo de impacto ambiental, mas também existem limitações dentro das instituições públicas ou privadas que visam implementar essas práticas. Limitações, muitas vezes, de equipamento, de cunho econômico ou mesmo de tempo dentro das disciplinas para que sejam realizadas essas atividades de maneira prática. Então foram avaliados dois casos, um caso no Instituto Federal do Maranhão, um curso técnico, e o outro caso em uma turma de pós-graduação do Instituto Federal do Piauí. Como se deu a metodologia? As atividades foram estruturadas para a parte prática ocupar 50% da disciplina, intercalado sempre com atividades teóricas, para que o discente pudesse entender de maneira teórica como aquele tópico se relacionava com a prática que seria executado posteriormente. Foram desenvolvidas a construção desses estudos em 7 etapas, onde cada passo segue a recomendação prevista na Resolução CONAMA 01 de 86, que esclarece como desenvolver o estudo de impacto ambiental. Então, inicialmente foram levantadas as áreas potenciais para a estruturação do empreendimento fictício a ser construído, depois a delimitação das áreas de influência direta, diretamente afetada e indiretamente afetada, construção do diagnóstico ambiental com a caracterização dos meios físicos, bióticos e socioeconômicos, aplicação das ferramentas de identificação, mensuração e interpretação dos impactos ambientais. Então, se selecionava uma ferramenta que conseguisse contemplar o que era esperado dentro da disciplina, proposição de medidas mitigadoras e compensatórias, elaboração dos programas de monitoramento ambiental e o fechamento desse estudo, dessa parte prática da disciplina, é feita através de uma simulação de audiência pública, onde os discentes que construíram esse estudo devem defendê-lo perante uma banca examinadora. Banca essa que era composta por professores convidados do próprio curso, para que representassem os papéis de sociedade civil e dos agentes ambientais que ali pudessem indagar sobre o estudo que foi desenvolvido. Aqui a gente tem alguns resultados que são contemplados através das imagens, o levantamento das 3 áreas avaliativas para construção do empreendimento. Todas as 3 áreas sempre estavam inseridas dentro da instituição de ensino, visto que não existia recurso previsto para deslocar esses estudantes para outras áreas do município. Desse modo, como os campos, tanto do Maranhão como do Piauí, detinham grande área territorial, foram avaliadas as possibilidades de 3 áreas para a construção do empreendimento dentro da própria instituição, de maneira fictícia, mas que pudesse assim contemplar variedade entre os espaços que eram escolhidos. A definição das 3 áreas também no interior da instituição de ensino possibilitava que o docente pudesse acompanhar as atividades práticas que estavam sendo desenvolvidas, sem qualquer risco de segurança aos estudantes. Nas imagens à direita, seguem aqui a delimitação das áreas
diretamente afetado, indiretamente afetado e áreas de influência direta. Trazemos também como resultado aqui que muitos discentes vinculavam o conhecimento de outras disciplinas para a construção do estudo de impacto ambiental, como aqui, por exemplo, pode ser visto na utilização das disciplinas de geoprocessamento para a construção dos mapas temáticos, tanto do levantamento das áreas avaliadas, como posteriormente nas ferramentas de mensuração de impactos. Aqui nós temos outras imagens que demonstram o diagnóstico ambiental do meio biótico que foi realizado pelos estudantes. Então, no desenvolvimento dessa parte prática, percebeu-se que muitos dos estudantes não tinham noção da biodiversidade faunística e florística presente no próprio campus. Então, dentro dos campos, tanto do Maranhão como do Piauí, foram verificados para mais de 60 espécies de fauna e flora, demonstrando assim a grande variedade biológica presente no próprio campus. Então, a partir do momento do desenvolvimento desse diagnóstico ambiental biótico, se visualizava a riqueza natural da região trabalhada. Com relação ao diagnóstico do meio socioeconômico, eram levantados ainda situação educacional, de saúde, de mobilidade, todos os outros requisitos necessários para a construção do estudo de impacto ambiental, através de informações técnicas e pesquisas bibliográficas, dados, documentos disponíveis pelo município, artigos científicos e outros ferramentários que pudessem ser utilizados para a construção dessas informações. Com relação ao meio físico, do mesmo modo, as características de clima, relevo, temperatura eram levantadas nos laboratórios de informática através de relatórios que tivessem disponíveis, constando sobre a realidade local da área avaliada, tanto do município do Maranhão como do município do Piauí. Com relação aos registros dos impactos ambientais, as turmas que no momento da construção dos impactos ambientais se reuniam em grupos e esses grupos levantavam os impactos, as atividades geradoras desses impactos e classificavam de acordo com seu efeito, incidência, abrangência, duração, reversibilidade, manifestação e magnitude, de modo que pudesse ficar claro para os discentes, tanto do curso técnico como da pós-graduação, que para além dos impactos negativos que são gerados pelas diferentes atividades econômicas, existem também efeitos positivos que devem suplantar os efeitos negativos para que a atividade possa ser realizada. Então, os benefícios da implementação da atividade devem ser superiores aos efeitos adversos que são gerados por essa. De modo que os efeitos positivos são superiores e, quando não forem superiores, as atividades devem contemplar medidas mitigadoras para os seus impactos. Como conclusão do estudo, nós temos que as atividades desenvolvidas ao longo do estudo demonstram-se eficazes na consolidação do conhecimento teórico-prático. Então, os discentes, por realizarem atividade prática, entendiam melhor o conteúdo que estava sendo tratado. A integração entre as aulas expositivas e práticas de campo gerou aí o uso contemplado de outras disciplinas que eram vistas no curso, demonstrando-se a contextualização do ensino para os discentes. Destaca-se que a abordagem multidisciplinar, especialmente do curso de pós-graduação, com discentes de diferentes formações, favorece a identificação de impactos ambientais múltiplos, cada um abordando dentro das suas ciências, bem como a previsão de medidas mitigadoras, e destaca-se a importância do docente pensar em métodos e ferramentas práticas educacionais que tanto promovam o entendimento da parte teórica como prática das disciplinas trabalhadas dentro dos cursos de meio ambiente. Obrigado.